Fala comigo, galera, como é que vocês estão? Vini na área e sejam primeiramente todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal onde a gente fala bastante sobre o mundo das apostas esportivas com dicas, palpites, análises diariamente, gratuito aqui pra vocês no canal do YouTube, beleza? E se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que ajuda o YouTube a entender bastante que o canal nosso aqui está crescendo cada dia mais e disponibilizando nosso vídeo para o maior número de pessoas possíveis, fechou? E por falar em coisa gratuita, ó, hoje eu não vou falar, hoje eu vou mostrar, viu? Hoje eu vou mostrar, dá uma olhada. Acabamos de pegar aquela forrada no canal Odd 4. Então assim, ó, não deixa de vir participar, clica aqui no link, vem pro nosso grupo do Telegram, grupo gratuito, é lá que eu compartilho todas as entradas que eu faço na minha conta pessoal com todos vocês, beleza? Então assim, gravando agora, hoje sabadão, dia 18, já começando a gravar o vídeo de amanhã para domingão, dia 19, grade forrada amanhã, muitos jogos mesmo, tá? Separei alguma coisa pra gente estar dando uma olhadinha aqui, mas não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque tem aquele nosso bilhete maravilhoso no finalzinho, tá bom? E só mais um recado antes da gente começar. Se vocês não têm cadastro ainda, clica no link aqui e se cadastra na Forbet. Forbet, meu amor, a melhor casa de apostas nacional, tá? Então assim, entra agora, faz seu primeiro depósito, o valor de até R$200 tem o valor dobrado na conta no exato momento que você fizer o depósito, beleza? É a melhor cotação em múltiplas, é a melhor cotação no mercado de handicaps e no mercado de gols, então não perca essa oportunidade, clica no link e vem pra Forbet, tamo junto pra rapaziada, aquele abraço, beleza? Bom, então sem mais enrolação, bora pro vídeo que amanhã vai estar daquele jeito, a forra vai vir pesada, tá? Vamos, sem bora, vem com o papai e chama, bebê, pelo amor de Deus, tá bom? Então vamos lá, pra gente começar, vamos começar amanhã lá na Eredivisie, no campeonato holandês, jogos válidos pela 22ª rodada do campeonato. A gente começa 8h15 da manhã, jogo entre Cambuur e Evergreen, tá? Jogo muito bacana, Cambuur 17º colocado e recebe o Evergreen, que é o 9º colocado. Um parênteses para esse jogo. Evergreen que fez uma bela partida contra o Feyenoord, jogando fora de casa, tá? Abriu 1-0 e depois tomou a virada. O Feyenoord buscou fora de casa essa virada aí, que é o líder do campeonato. Então, esse time do Evergreen não é um time muito bobo, não, tá? O Evergreen tem 21 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Já o Cambuur, que é o vice-lanterna no campeonato, tem apenas 3 vitórias na competição e o time que mais perde, 14 derrotas, tá bom? Então, assim, se a gente puxar aqui no nosso apoio, dados importantes, o Cambuur nos últimos 14 jogos ele não venceu 13 partidas, ou seja, tá numa dupla chance negativa em 13 partidas. E nos últimos 8 jogos em casa ele vem de 7 derrotas e 1 empate. É relativamente um dos piores times, o pior time da competição, beleza? É o pior mandante. Em casa não consegue nenhum ponto. Se a gente puxar aqui na classificação, ó, como mandante, o Evergreen tem uma vitória e 10 derrotas, tá? Que cara, é infelizmente lastimável e tá caminhando a passos largos para sua rebaixamento, para o seu destino à segunda divisão do campeonato holandês, beleza? Por outro lado, o Evergreen, ele é um time que, ó, perdeu 4 das últimas 5 partidas, também não tá bacana, porém, nos últimos 8 jogos fora, ele teve 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias, tá? Um pouquinho acima disso aí, tá? E o bacana é que os últimos jogos entre eles no confronto, a gente tem nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Evergreen e 1 empate, tá? 2-1, 3-1, 3-3, esse aqui foi o único empate. Aí tivemos um 2-1 pro Evergreen, tivemos um 1-0 e tivemos um 2-0. Então, no confronto entre eles, é uma vasta vantagem pro Evergreen, tá? O mercado que mais me agrada aqui, tá? Não vamos estar buscando gol, não vamos estar buscando vitória do Evergreen por um motivo, tá? Por um motivo. O time do Cambuur precisa reagir no campeonato. Joga em casa, o time do Evergreen não é um time muito bom, tá? É um time bacana, mas não muito bom. Então, se eles querem começar a vencer, começar a ganhar e voltar a se reestruturar no campeonato holandês, a hora é agora. Então, para mim, o que a gente vai estar buscando amanhã é o mercado de empate anula a favor do Evergreen, tá bom? Então, o empate anula numa odd 1,67. O que seria o empate anula? Se empatar o resultado, a gente tem a nossa aposta devolvida. Se o Evergreen ganhar, a gente tem a nossa aposta ganha, beleza? Bom, logo depois, 10h30 da manhã, a gente tem o Utrecht recebendo o PSV Eindhoven, tá? O Utrecht, que é o 7º colocado da competição, recebe o PSV na sua 4ª colocação. PSV que vem crescendo muito na competição nos últimos jogos, tá? Como mandante, o Utrecht ele tem 10 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas. E como visitante, o PSV tem 4 vitórias e 4 derrotas. É um time que oscila bastante quando joga fora de casa, tá? Dados importantes para essa partida.
O Utrecht marcou o primeiro em 4 das últimas 5 partidas e nos últimos 5 jogos dentro de casa, tá, do Utrecht, ele tem 4 vitórias e 1 empate, ou seja, tá invicto a 5 jogos. Vai ser um jogo muito bacana. Por outro lado, o PSV é um time que marcou 2 ou mais gols nos últimos 6 jogos, tá? Então faz 6 jogos seguidos que o PSV tem uma média de 2 ou mais gols, tá? E nos últimos 5 jogos fora de casa, ele vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O rendimento do PSV fora de casa, como eu falei, é um rendimento que balanceia muito. Tem vez que ganha, tem vez que perde e fica nessa oscilação, beleza? Porém, nos últimos confrontos, nos últimos 5 jogos, tivemos 4 vitórias do PSV e 1 empate, tá? Se a gente olhar aqui, 6-1 PSV, 1-0, 4-1 PSV, aí tivemos um 1-1 aqui, que foi o único jogo que empatou, e um 2-1 PSV. Então, PSV é um time bem bacana para vencer. Creio na vitória do PSG, mas vou deixar para vocês aqui o mercado de ambas marcam por se tratar do momento no campeonato. Ambos os times brigando ali na parte de meio de tabela querendo subir. E o Utrecht, quando vem jogando em casa, ele vem brocando em todos eles, tá? 1-1, 1-0 e 1-0. Então, vem fazendo gol. Então, vamos estar buscando aí o mercado de ambas marcam nesse segundo jogo. Fechou? Bom, meio-dia e 45, ainda continuando no campeonato holandês, a gente tem o Ajax recebendo o Sparta Rotterdam. Ajax, terceiro colocado da competição, recebe o sexto, o Sparta Rotterdam, tá? O Ajax que vem em uma não muito boa, tá? Se a gente falar assim, não uma bela campanha dentro de casa, porque em 10 jogos tem 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Ajax, que como todos sabem, um dos melhores times da Holanda, que sempre briga por título, sempre briga lá em cima, esse ano tá tropeçando e tá um pouco mais lá para baixo. Recebe o Sparta Rotterdam, que como visitante não é um visitante muito digesto, tá? Um visitante muito indigesto, vem de 3 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas fora de casa. É um time que empata bastante, um time com uma defesa muito sólida quando joga fora de casa, tá? Alguns dados importantes pra gente estar puxando aqui. Nas últimas 5 partidas o Ajax acabou vencendo 4 delas e ele marcou gol em 8 das últimas 10. Como eu falei, um ataque muito bom. O problema do Ajax pra mim tá na parte defensiva, que vem sofrendo muito, beleza? Recebe um Rotterdam que ele tem uma dupla chance, ou seja, o dupla chance do Rotterdam bateu nas últimas 7 partidas de 8, tá? E o under 3,5 gols bateu em 9. É um time que geralmente ganha ou empata, porém não tem um poderio muito bom ofensivo. Se a gente olhar aqui, média de gols 1,50, mas a defesa do Sparta Rotterdam é o que tá fazendo o time brigar na parte de cima da tabela. Tá uma defesa muito sólida, toma muito poucos gols. Porém, vai enfrentar um dos melhores ataques da competição com uma média de 2,81 gols, tá? Então aquilo que eu falei, o Ajax falhou em marcar em apenas 5% dos jogos, tá? E o Rotterdam ficou sem sofrer gols em 48% dos jogos, ou seja, metade dos seus jogos ele não sofreu gol. Então vamos ter um ataque muito produtivo recebendo uma defesa que não é muito fraca, tá? Uma defesa muito boa. Se a gente olhar aqui, ó, o Ajax ele começa muito bem e ele se mantém muito bem no segundo tempo. Já o Rotterdam, ele tem uma melhora muito grande na questão de gols marcados no segundo tempo. Porém, ele acaba sofrendo mais gols no segundo tempo também, tá? Os últimos confrontos entre eles são confrontos onde nos últimos 5 jogos tivemos 5 vitórias do Ajax. 1-0 Ajax, 2-1 Ajax, 1-0 Ajax, 4-2 Ajax e 1-0 Ajax. Tanto dentro de casa como fora de casa, essa superioridade do Ajax é muito boa, tá? Mas eu não vou deixar a vitória do Ajax, as odds a favor do Ajax estão muito esmagadas, muito mesmo, tá? O que mais vai estar me agradando aqui pra gente estar pegando é o under 3,5. Por que under 3,5? Pelo momento da defesa do Sparta, é um time que nos últimos 5 jogos sofreu apenas 1 gol, então vem numa defesa muito sólida mesmo, e o time do Ajax tá com uma dificuldade enorme em fazer gols. A se tratar pelo jogo que a gente teve agora da Liga Europa, jogou dentro de casa e acabou empatando em 0-0. Então o time do Ajax está sofrendo bastante para fazer gols, beleza? Então under 3,5 na odd 1,67 é a minha terceira diquinha de hoje, fechou? Bom, saindo da Holanda, vamos dar um pulinho na Itália, lá na Vega Senhora, que a gente tem jogos válidos pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. 8h30 da manhã, nós vamos ter a Atalanta recebendo o Lecce. Atenção esse time da Atalanta, hein? Eu particularmente não gostava muito de apostar nesse time da Atalanta, mas está numa arrancada absurda. Terceiro colocado do campeonato, 22 jogos, 12 vitórias e apenas 5 derrotas. Recebe o Lecce com 22 jogos, 5 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. É um time que mais empata no campeonato italiano. Ainda mais quando joga fora de casa. Como visitante, o Lecce tem 3 empates fora de casa. Tá? E como mandante, o time da Atalanta vem crescendo bastante. Começou uma primeira parte da temporada muito mal, porém agora se acertou e vem crescendo bastante. Tá? Dados importantes para esse confronto. O time da Atalanta, nas últimas 8 partidas, o dupla chance a favor do Atalanta bateu em 7 e ela marcou
olha que dado interessante, ela marcou 2 gols ou mais em 8 das últimas 10 partidas, ou seja, um ataque avassalador da Atalanta, tá? Nos últimos 3 jogos da Atalanta, se a gente puxar aqui, ó, últimos 3 jogos da Atalanta, vamos lá, em casa, ela fez 15 gols, isso mesmo, exatamente, ninguém tá bobo aqui não. A Atalanta fez 15 gols, 8-2 na Salernitana, 5-0 no Spezia e 2-0 na Sampdoria. Por que eu tomei como base? Atalanta, Salernitana e Spezia são times que brigam na parte de baixo da tabela e é o que ela vai enfrentar o Lecce, que tá um pouquinho acima, mas é um time que tá brigando ali junto com eles. Então vejo uma superioridade muito grande da Atalanta, tá? Já por outro lado, o Lecce ele vem nos últimos 6 jogos não venceu em 5 deles, porém marcou gol, ele acabou marcando o gol em 8 de 10. Então um dado muito importante. O time do Lecce é um time que sofre mais gol do que marca, tá? E o time da Atalanta é um time que tem uma média de quase 2 gols por partida. Isso se dá pelos últimos 3 jogos que ela fez em casa, tá? Falou de marcar em apenas 9% e o Lecce ficou sem sofrer gol apenas em 14%. Ou seja, ataque avassalador contra uma defesa que leva muitos gols. Se a defesa do Lecce fosse mais sólida, o Lecce estava brigando na parte de cima da tabela, tá? Então, diquinha para esse jogo, vitória da Atalanta na odd de 1,50, não tem como fugir. A Atalanta vai amassar e vem numa fase surreal, beleza? Bom, logo depois, 2 horas da tarde, a gente tem o Spezia recebendo a Juventus de Turim, tá? Spezia, 17º colocado, um dos últimos colocados da competição, brigando rodada a rodada ali, entre e sai da zona de rebaixamento, tá? Recebe uma Juve que tá numa fase de crescimento na competição, perdeu os pontos lá por aquele problema que a gente teve extrajudicial lá fora de campo e acabou perdendo os pontos e tá caminhando a passos largos numa busca nessa vaga aqui do Lazio, nessa vaga do Milan. Creio que do Milan tá muito longe, porque estão quase 11 pontos aí. O Milan tá numa fase muito mal, mas aqui na Lazio eu creio que dá para chegar a esses 10 pontos aqui, dá para tirar da Lazio no decorrer do campeonato aí e buscar essa vaga para a UEFA Europa League, tá? Então assim, vamos a alguns dados importantes para esse confronto que a gente tem aqui. O Spezia, ele concedeu 2 ou mais gols nas últimas 5 partidas, ou seja, uma defesa que tomou no mínimo 2 gols nas últimas 5 partidas e ele vem de 5 jogos sem ganhar, tá? 5 jogos sem ganhar mesmo. Recebe uma Juventus que marcou em 9 dos últimos 10 confrontos, então aqui a gente tem um time que cedeu 2 gols ou mais, uma defesa fraca, recebendo um ataque que vem marcando em todos os últimos jogos, tá? E a Juventus, ela não perdeu em 8 dos últimos 10 jogos, ou seja, tá invicta a 8 jogos, beleza? No confronto entre eles, se a gente puxar aqui nos últimos jogos, nós temos os últimos 5 jogos, 5 vitórias da Juve, 2-0 pra Juve, 1-0 pra Juve, 3-0, 3-0 e 4-1. Ganha e ganha bem quando joga contra o Spezia, tá? Então aqui a gente tem uma média de gols do ataque do Spezia muito fraca, menos de 1 gol por partida, com uma defesa da Juve muito consistente e muito sólida, tá? Então a defesa da Juve tá sofrendo poucos gols, a não ser esses últimos jogos aí que Danilo e Bremer estão dando umas entregadas absurdas, cara, absurdas. Mas ainda é um time que tem uma média muito pouca de gols sofridos, tá? O Spezia tá com um ataque muito fraco, falhou em marcar 50% dos jogos, 45% dos jogos sem fazer gol, absurdo, tá? E a Juve só falhou em marcar em 18%. Aí aqui, a gente puxando esse dado, a gente consegue ver essa diferença de defesa e ataque. Uma defesa que sofreu gol em 85% dos jogos, recebe um time que fez gol em 80% dos jogos. Então é uma discrepância muito alta aqui. Realmente, times que brigam em outro escalão. A Juve é sempre lá em cima e o Spezia brigando para não cair, tá? E assim, o bacana é assim, o Spezia quando ele sofre gol, tá? Quando ele sofre o gol primeiro, ele acaba perdendo 11 partidas, empatou 3 e buscou 2 vitórias. Então assim, geralmente quando ele sofre gol com times de melhor escalão, ele acaba perdendo o jogo. E não tem como a gente correr, vamos estar buscando vitória da Juve nessa odd 1,62 que tá o filezinho, hein? Não tem como. 16h45, continuando na Itália, a Roma recebe o Hellas Verona em casa no Estádio Olímpico da Roma, tá? Roma é o 4º colocado do campeonato, recebe o 18º. O Hellas Verona, o primeiro time na zona de rebaixamento, beleza? Bom, a Roma tem 12 vitórias e 5 derrotas, junto com 5 empates. O Hellas Verona, 4 vitórias, 5 empates e 13 derrotas, tá? Um dos piores mandantes da competição é o time do... Desculpa, um dos piores visitantes da competição é o Hellas Verona. Ainda não venceu fora de casa. Sempre que joga fora de casa, perde ou empata. Então, atenção a essa defesa do Verona, que é muito fraca mesmo, tá? Dados importantes para essa partida... A Roma, ela não venceu 4 das suas últimas 5 partidas, porém ela marcou em 9 das últimas 10. Então assim, um ataque muito bom
com uma defesa que vem tendo problemas quando enfrenta adversários à sua altura, tá? O que não é o caso do Hellas Verona, tá? O Hellas Verona, que ele tem o pior visitante, como eu falei para vocês, e ele tem o 0.5 gols no HT, ou seja, mais de 0.5 gols no HT em 8 de 10. Uma defesa muito fraca mesmo, tá? Sofreu 1.5 gols por partida e um ataque que não produz muito. Então aqui a gente tem um ataque que não produz contra uma defesa muito sólida e um ataque que produz contra uma defesa muito fraca mesmo, tá? A defesa do Hellas Verona ficou sem sofrer gols em apenas 15% dos jogos, ou seja, 85% dos jogos acabou sofrendo gols. Então não tem como. E a gente pegar a Juve, o time da Roma é um time que tanto no primeiro quanto no segundo tempo mantém uma intensidade muito boa. Então, cara, não vamos correr de nada aqui. Vitória da Roma, a Roma tá precisando ganhar para engrenar no campeonato italiano. Vitória da Roma, odd 1,65, fechou? Bom, saindo da Itália, vamos dar um pulinho na França, que 9 horas da manhã a gente tem o líder Paris Saint-Germain recebendo o excelente time do Lille, tá? Paris Saint-Germain, como eu falei, líder do campeonato, recebe o Lille, que está em quinto lugar. Lille caminhando passos largos a sua vaga na Champions League junto com Mônaco e Marseille, tá? O time do Mônaco e Marseille jogando um bolão também. Mas vamos falar do confronto de amanhã. Dados importantes. PSG líder, ok, é o melhor time da França, ok, não tem como, porém vem meio abalado com essas discussões aí, com esses bafafás aí de imprensa, de Neymar indo pro Chelsea, Messi não renovou, tiveram uma reunião agora com o pai do Messi, acabou não renovando com o PSG, ainda vai ter outras conversas, então tem essa turbulência no lado administrativo que está afetando um pouquinho a parte do PSG em campo, tá? Então o PSG, ele acabou marcando em 8 das últimas 10 partidas, porém ele sofreu gol em 6. PSG que sempre vinha de uma defesa sólida, o Marquinhos e o Kimpembe sempre vieram na defesa sólida nos últimos anos, agora Marquinhos e Sérgio Ramos acabam levando bastante gols, não sei o que tá acontecendo. Donnarumma, meu Deus do céu, hein? Que peru que você levou contra o Bayern, meu Deus do céu, filho. Aquela bola, e com a mão não, filho, vai com o pé e tira ela, a bola no seu pé, você jogou a mão para baixo e tomou um piruzão e acabou atrapalhando muito essa classificação do PSG, que vai ter que buscar lá na Alemanha, tá? Recebe o Lille, que é um Lille que não perde há 8 partidas. Atenção a esse time do Lille, hein? Falei pra vocês antes de começar a falar deles. E ele marcou 2 gols ou mais em 6. O ataque do Lille tá muito encaixado mesmo, tá? Então aqui a gente tem um ataque encaixado do Lille com uma defesa do PSG que sofre muitos gols, tá? Então assim, ó, média de gols feitos do Lille quase 2 e média de gols sofridos do PSG quase 1. Por que eu falo quase 1? Porque é um time que sempre teve uma média de 0.2, 0.3 gols sofridos por partida. Então tinha uma defesa muito sólida, tá? O Lille só falhou em marcar em 17%. E o time do PSG ficou sem sofrer gols em 43%. Ou seja, em 50% dos jogos o PSG acabou sofrendo gols. Beleza, galera? Desculpa aí que as cachorradas aqui começou a latir tudo. Mas vamos que vamos. Continuando aqui. Então assim, a dica que eu deixo pra vocês é o mercado de ambas marcam odd 1,67, porque não tem como, é um jogo pra ambos os times marcarem, um ataque muito forte do Lille, beleza? Bom, 11 horas da manhã a gente tem o Brest recebendo o Mônaco. Mônaco numa ascensão muito grande no campeonato. Jogo válido também pela 24ª rodada, tá? Mônaco, terceiro colocado, e o Brest lá embaixo, 15º colocado com 11 derrotas no campeonato, tá? Como mandante, o time do Brest tem um dos piores, apenas 2 vitórias, e como visitante o time do Mônaco tem a terceira melhor campanha, 7 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota fora de casa. Que campanha que o Mônaco vem fazendo na UEFA Europa League e no campeonato francês, tá? Na Ligue 1. Então assim, dados importantes para essa partida: o Brest não ganha as 8 dos 10 partidas, tá? Nas últimas 8 partidas ele não ganhou, tá? E assim, recebe um Mônaco que só tem coisas positivas. Se a gente olhar aqui, marcou em 10, marcou o primeiro em 9, não perdeu em 7, ganhou o primeiro tempo em 6. Cara, o time do Mônaco tá avassalador, não tem como. E se a gente puxar aqui o confronto direto entre eles, a gente tem 3 vitórias do Mônaco em 4 confrontos. 1-0 Mônaco, 4-2, aí tivemos um 2-0 pro Brest, 2-0 Mônaco e 1-0 Mônaco, 1-0 Brest, tá? Então assim, Mônaco e Brest, um leve favoritismo ao Mônaco aí, até porque essa odd 1,80, tá? Não tem como a gente correr disso. O Mônaco vem muito bem, ó, é um time que falhou em marcar muito pouco no campeonato, ou se marcou em todos os jogos. Recebe uma defesa que ficou sem sofrer gols apenas em 17, ou seja, 83% dos jogos sofreu gol contra um time que marcou gol em 100%. Não tem como a gente correr disso, tá? Então, vitória do Mônaco numa odd 1,80. O Mônaco vem numa fase muito boa e quer buscar o PSG, tá? Tá apenas a 6 pontos, né, se eu não me engano.
Isso, 8 pontos. 8 pontos de diferença do PSG, então ainda dá para buscar esse título e é a ideia do Mônaco para essa temporada, beleza? Bom, saindo da França, vamos dar um pulinho lá na Espanha, que eu separei 2 joguinhos bacanas pra gente estar trabalhando. O primeiro deles, meio-dia e 15, o time do Rayo Vallecano recebe o Sevilla. Rayo Vallecano, que é o 6º colocado da competição, vem receber o Sevilla, que é o 12º. Hoje, papéis opostos. Geralmente, Rayo Vallecano fica no meio da tabela e o Sevilla briga por Champions League, tá? Que campanha maravilhosa do Rayo Vallecano, ainda mais quando joga em casa, tá? 5 vitórias diretas quando joga em casa, legal? Dados importantes dessa partida pra gente estar buscando. Rayo Vallecano, nos últimos 7 partidas, nas últimas 7 partidas, em 6 delas bateu o dupla chance a favor do Rayo e ele marcou o primeiro em 4 das últimas 5 partidas. Recebe um Sevilla que também vem muito bem na competição, vem galgando a passos largos para subir na tabela, então venceu 3 dos últimos 4 jogos e marcou em 9 das últimas 10 partidas. Vamos ter um duelo de ataques poderosos. Média de gols do Rayo 1.33, média de gols do Sevilla 1.10, tá? Falharam em marcar muito pouco na competição e defesas poucos sólidas na competição. O Rayo com uma defesa um pouco mais sólida que o time do Sevilla, tá? Nos últimos jogos entre eles, se a gente olhar aqui, 1-0 pro Rayo, empate, vitória do Sevilla e vitória do Sevilla. Sevilla, uma leve vantagem, mas esse ano o Rayo Vallecano vem apresentando um belo futebol, tá? O que me agrada bastante aqui pra gente estar olhando, nas últimas 10 partidas, em 7 bateu o under no time do Rayo e nas últimas 10 partidas, em 9 bateu o under no time do Sevilla, tá? Creio eu, por ser um jogo válido ali pelo meio de tabela, o Rayo brigando pela vitória, então se sair um gol, o time vai acabar se fechando, então vamos estar buscando o mercado de under 2,5 gols, menos de 2,5 gols para Sevilla e Rayo Vallecano, beleza? Bom, 5 horas da tarde, a gente tem o líder Barcelona recebendo o Cádiz no Camp Nou. Barcelona que, cara, que arrancada do Barcelona. Tava 5 pontos atrás do Real, se eu não me falha a memória aqui. Acabou passando o Real e abriu 8 pontos de vantagem. Que absurdo essa arrancada do time do Xavi Hernandes, tá? O Xavi conseguiu encontrar o jeito de jogar depois da saída do Messi, que o Messi foi pro PSG, então ele vinha sofrendo com isso, achou o jeito de jogar, Gavi jogando um bolão, Pedri jogando um bolão, Rafinha no jogo passado voltou a jogar um bolão, Lewandowski guardando sempre, então atenção a esse time do Barça que tá ganhando de todo mundo, tá? Dados importantes para essa partida, o Barcelona marcou em 10 dos últimos 10 jogos e ganhou 9 deles, tá? Ganhou 9 e empatou 1, que fase do Barcelona. Enfrenta um Cádiz que concedeu 0.5 gols HT em 8. Defesa fraca contra o melhor ataque da competição. Então, cara, é impressionante, não tem como. O time do Cádiz é um time que ele marca muitos poucos gols, apenas 0.80. E é uma defesa que sofre muitos gols. Por isso que o Cádiz tá brigando na parte de baixo da tabela, tá? Como visitante, o time do Cádiz tem uma das piores campanhas com 2 empates, 6 derrotas e 2 vitórias. E como mandante, o Barça, o melhor mandante da competição, 22 gols feitos e 1 sofrido em casa. É um absurdo o que o Barça tá fazendo, tá? Então, vamos estar buscando amanhã o mercado de ambas marcam não, porque creio eu que o Cádiz não vai incomodar o Barcelona, não tem como. O time do Barça vai atacar do começo ao fim, que está buscando o título da La Liga Espanhola, tá? E quanto mais pontuar, mais vai estar ganhando e mais vai estar abrindo do Real Madrid, fechou? Bom, e para encerrar, vamos falar um pouquinho da Dinamarca, a Liga da Dinamarca. A gente tem o Lyngby recebendo o Nordsjælland, líder da competição, viaja para receber, para enfrentar o último colocado. Então, Nordsjælland, primeiro colocado, 17 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Viaja até lá para receber o Lyngby, que também acabou tendo penalização por fraude fiscal, mas está lá embaixo. 17 jogos, apenas 1 vitória, 5 empates e 11 derrotas. Esse time galga a passos largos para o rebaixamento. Um time que sempre brigou ali na parte de cima. O Nordsjælland como visitante tem a melhor campanha como visitante, apenas 1 derrota. E como mandante, o Lyngby não venceu ainda em casa. Então é o famoso jogo para bater em bêbado. O Nordsjælland vai pegar o batida de bêbado aqui, não tem como, beleza? Dados importantes para a partida, bem importantes mesmo. O Lyngby sofreu gol em 9 das últimas 10 partidas, tá? E o Lyngby em casa, ele vem de 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. É o que eu falei pra vocês. Não venceu ainda jogando em casa, tá? Recebe o Nordsjælland, que ele tem
jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, ele tem 3 vitórias e 2 empates. É o melhor time da competição, tá? E ele não perde há 9 jogos. Então, assim, média de gols do Nordland, 1.71. E ele tem a melhor defesa da competição, com uma média sofrida de 0.76, tá? E tem, aqui é um despaireamento muito grande. Então, a gente tem média de gols feitos do Lyngby, 0.80, numa defesa muito sólida. E aqui a gente tem uma defesa muito ruim, com um ataque muito bom, tá? Então, o Nordland falou em marcar apenas em 24% e o Lyngby ficou sem sofrer gols em 0.6. Então, vamos estar buscando aqui a vitória do Nordland jogando fora de casa, odd 1,73 para o líder do campeonato vencer mais uma, tá? E por último, a gente tem o Silkeborg recebendo o Copenhague em casa, tá? O Copenhague terceiro colocado, 17 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Isso aqui tá atrapalhando muito o time do Copenhague. É um time que perdeu em 6 jogos de 17, tá? Vai até Silkeborg para enfrentar o time do Silkeborg com 17 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Então, Silkeborg é um time que oscila bastante, ganha muito, perde muito, então tá oscilando muito, tá? Dados importantes da partida, a gente tem no confronto, o Silkeborg acabou sofrendo gols em 8 das últimas 10 partidas e jogando em casa, vem de 4 derrotas e 1 empate, tá? Outro dado importante, mais de 2,5 gols no jogo do Silkeborg, bateu em 8 das últimas 9 partidas. Então atenção, Silkeborg é um time para gols, tanto feito quanto sofrido, tá? Recebe o Copenhague, que venceu 3 das últimas 4 partidas, tá galgando aí a briga do título junto com o Nordland, tá? E ele não perdeu há 5 jogos, beleza? E acabou marcando em 8 das últimas 10 partidas. Então, média de gols sofridos muito iguais e média de gols feitos muito iguais também. Vejo eu um jogo pra gol, tá? Um jogo muito pra gol mesmo. Ambos os times falaram em marcar muito pouco e ambos os times ficaram sem sofrer gols muito pouco também. Copenhague um patamar acima, um leve pelinho acima do Silkeborg, tá? Mas vamos estar buscando aqui a parte de gols HT. Para sair gol no primeiro tempo, a odd tá 1,36. Em alguns sites, como na Forbet, tá pagando 1,42 esse gol HT. Espera, leva para ao vivo, que nos primeiros 5, 10 minutos aquele jogo estudado já vai estar batendo a odd 1.5.6, que é a que a gente gosta de trabalhar. Beleza, galera? Bom, fiquem com Deus. Atenção lá no grupo do Telegram. Hoje, sabadão, a forra vem pesada e amanhã, domingão, vamos forrar também, tá? Espero que estejam gostando do conteúdo. Deixa um comentário aqui, se inscreve no canal e vamos que vamos, beleza? A gente troca aquela ideia marota. Já aproveita, me segue no Instagram, que lá a gente tem caixinha de perguntas, a gente bate papo, eu deixo dica do dia. Muito bacana pra gente interagir. Fechou, galera? Tamo junto, fiquem com Deus. Excelente sabadão, excelente domingão. Chama o Green e vamos pra forra, pelo amor de Deus. Fui!